Pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer hoje aqui a correção dessa segunda lista depois das férias, que seria da primeira quinzena de junho. Então aqui, essa lista vai abordar geometria, na questão de área e na questão de medidas, certo? Medidas que podem ser usadas para geometria. Então aqui, os três primeiros exercícios, né? Seria assim, o primeiro é fazer uma leitura do princípio fundamental da contagem, né? Depois tem que anotar no caderno que foi pedido aqui. Para fazer o 2, mesma coisa, é uma pesquisa, tem que fazer as anotações. E o 3 também. Então, princípio fundamental da contagem, medidas de capacidade, área e perímetro. Depois que você leu esses exercícios, que na verdade era pesquisa, você vai começar a resolver os outros itens, que se eu não me engano eram no mínimo 15 que tinha nessa lista. Mas aí tira esses 3, sobram 12. Nós vamos começar do exercício 4, que é isso daqui. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. Vou fazer um desenho aqui do outro lado só para ilustrar o que seria esse princípio da contagem. Então a pessoa ela tem 5 camisetas. De início eu vou desenhar só uma camiseta aqui. Essa camiseta ela tem que ser combinada, deixa eu ver aqui com... Cadê? Com 6 bermudas e com 3 chinelos. Então vamos colocar aqui com a camiseta 1. Eu vou combinar a camiseta 1 com a bermuda 1. E aí, depois que eu escolho a camiseta 1 e a bermuda 1, eu posso escolher 3 chinelos. Chinelo 1, chinelo 2. O chinelo eu não vou desenhar porque já não ficou bonito esse desenho do short, então eu vou colocar só a letra. A pessoa escolhe a camiseta 1, ela pode escolher a bermuda número 2. Faz de conta que você está se vestindo. Então você pode escolher com essa bermuda 2, de novo, os 3 chinelos. Chinelo 1, chinelo 2, chinelo 3, ó, certo? Vamos para a bermuda número 3. Ó. Bermuda número 3, de novo, ele pode escolher qualquer um dos chinelos. Chinelo 1, chinelo 2, chinelo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, são 6 bermudas, eu tô na 3 ainda, então eu vou fazer a bermuda número 4 aqui embaixo. De novo, chinelo 1, chinelo 2, chinelo 3. Eu vou repetir o desenho da bermuda de número 5. Chinelo 1, chinelo 2, chinelo 3 e a bermuda número 6. Chinelo 1, chinelo 2, chinelo 3. Repara o seguinte, que para escolher a primeira camiseta, você pode combinar ela com qualquer um dos shorts. E para cada short que você escolhe, você tem que escolher o chinelo. Então aqui nós fizemos o desenho de todas as combinações. Olhando só por esse esqueminha aqui, você vai ter uma combinação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então para uma camiseta só você teve 18 combinações, certo? Se você trocasse aqui por camiseta 2, ia ser o mesmo esquema. Calção 1, calção 2, calção 3, 4, 5 e 6. Você teria mais 18 possibilidades. Deixa eu ver quantas camisetas que eram. Eram 5, certo? Então, na verdade, você vai ter que o total de combinações é o 18 5 vezes. Somando 18 5 vezes, você vai ter exatamente 90. Tá, mas tem algum jeito de fazer isso de um jeito mais rápido? Sem ter a necessidade de fazer desenho? Tem. Eu vou ler aqui no texto. O texto fala que ele tem que utilizar uma camiseta, então eu escrevo camiseta. Põe aqui um espaço.
bermuda, coloca aqui o espacinho, certo? Vezes, ele tem que usar também o chinelo. Então são essas combinações. O que acontece? Quantas camisetas que ele pode utilizar? Ele pode usar 5. Quantas são as bermudas? 6. E quantos são os chinelos? São 3. Se você multiplica esses números, você vai chegar na mesma resposta. Você vai ter 5 vezes 6 vezes 3. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3 dá 90 combinações. Então você chega na resposta da mesma forma. Então toda vez que você tem um problema de combinar coisas, pode ser sanduíche, pode ser roupa, pode ser o jeito que você vai fazer, que você vai escolher os itens de um carro, o problema vai envolver multiplicação. Aí basta você ler e para decidir em qual situação que você vai usar multiplicação. Às vezes tem que somar as multiplicações, mas nos casos mais simples, que são esses casos de combinar camiseta, calça e tênis, camiseta, bermuda e chinelo, é só multiplicar. Vamos agora para o problema 5. O problema 5 ele fala assim: quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos... Aqui tem um erro, gente, ó. É 1, 3, 5. Já está escrito aqui 7, 9. Então esse aqui vai ter que dar uma rasurada. Então ele pergunta o seguinte: quantos números de 3 algarismos eu posso formar utilizando esses dígitos? Então vamos ver aqui. Deixa eu só ver, são 5, né? Vai dar bastante número. Vamos pegar um exemplo aqui de como que eu vou formar esses números. Por exemplo, poderia formar o número 135. Por que eu for o número 135? Porque eu estou usando 3 algarismos, os que estão escolhidos aqui. Poderia formar o 973. Usei a mesma regra. Posso formar o 579. Mas eu não posso formar o 576, por exemplo. Por que eu não formo 576? Porque o 6 não foi dado aqui, ó. Então são só esses números. Tá, mas professor, como que eu faço para resolver esse problema sem ter que ficar escrevendo os números? Porque daria para resolver escrevendo todos os números. É muito fácil. Ele fala que o número tem que ter 3 algarismos. E aqui a gente pode considerar o caso que repete os 3 algarismos, ó. Porque ele não fala que tem que ser algarismo diferente. Como que você resolve esse tipo de probleminha? É simples. Você tem que escolher 3 algarismos para um número. Então você coloca 3 espaços. No lugar do primeiro espaço, você tem que pensar assim: quantos algarismos que eu posso escolher no total? Eu posso escolher o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. São 5 algarismos. Na segunda colocação, eu posso repetir, então eu posso usar de novo 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. E na terceira posição, a mesma coisa. Então aqui eu teria 125 formações de número possível. Essa que seria a resposta, ok? Depois disso vai vir os exercícios de geometria plana, como o 7, por exemplo. Calcule a área de um retângulo com base 8. Base seria essa parte que fica aqui. Se você pensa que a figura está de pé, seria a parte de baixo. E a altura, que é o conceito de altura que você tem da sua altura de tamanho, ela vale 2. Como que eu calculo a área de um retângulo? Então eu vou lá no Google e coloco áreas de figuras planas, que era o exercício 2. A área do retângulo ela é calculada assim: você tem que fazer a base vezes a altura, é só uma quantia de vezes. Então vamos ser prático aqui. Qual que é a base dessa figura? 8. Qual que é a altura? 2. Quanto que dá 8 vezes 2? 16. Então toda essa medida daqui de dentro, ela seria de 16 metros quadrados, certo? Seria a superfície. Então assim que você faz o cálculo da área de um retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura, é só isso. Exercício número 8, ó, que é do Proeb, também é de geometria. Dona Rosa quer gramar o jardim da sua casa. Observe como está representado na parte sombreada da malha. Sombreada é essa parte mais escura. Tá, como o quadradinho da malha... Tá aqui, desculpa. Como o quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado,
O jardineiro pediu a Rosa para que ela comprasse. Aí ele dá as opções. Ele quer saber quantos metros quadrados você usou de grama. Vamos voltar então para o desenho. No desenho, o que eu tenho que fazer? Ele fala lá no texto que cada quadradinho desse vale 1. Então aqui eu tenho 1. E você vai fazendo dessa maneira. Você tem que contar então quantos quadradinhos tem no total. Eu vou colocar aqui. Esses quadradinhos medem 1. Se eu fosse contar, então eu teria que fazer assim. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E depois contar tudo que tem aqui para baixo. Eu vou abreviar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, acho que deu ruim aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 quadradinhos. Então eu tenho 10, contaria 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais esses 10 daqui de baixo todos dá 30, 40, 50, 60, 70. Então eu teria 70 quadradinhos, ok? Essa é a resposta. Se eu quero fazer de um jeito mais rápido, é só contar aqui, ó. Quanto que mede a base da figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então a área seria a base, que é 10, vezes qual que é a altura aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 7 dá 70. Então está respondido também o número 8. E seria aqui a alternativa D, beleza? Exercício número 9, de novo, é a área do retângulo. Você tem um espaço retangular. Dona Lila vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar salsinha e outros temperos. Então ela vai plantar aqui. Qual deve ser a área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos? De novo, essa figura tem formato retangular. Toda vez que a figura tem formato de retângulo, a área dela é para calcular dessa forma. Base vezes a altura. Nesse caso aqui, qual que é a medida da base da figura? 23. Vezes, qual que é a altura da figura? Seria o 17. Então você vai multiplicar 23 por 17. 7 vezes 3 dá 21, sobe 2. 7 vezes 2 dá 14, com 2, 16. Coloco o maisinho aqui. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Vou somar esses valores, eu vou ter exatamente 1, 9, 3. Certo? 391, que é a letra A. Então, de novo, a área é só você multiplicar as medidas aí. Vamos lá para a próxima parte, que é uma figura ladrilhada. Paulo, ao construir a sua casa, gostou dessa planta de pátio. Então aqui tem o pátio, tem a piscina e tem o vestiário. O que ele pergunta é assim: nesse pátio, a área ladrilhada é a área daqui, ó. Se você colocar... Peraí, gente, vamos lá. Desculpa, vai ter que contar a área que fica sem a parte da piscina. Ladrilhado é com esse piso. Então você poderia tanto contar esses pisos um por um para dar uma resposta aproximada, né? Porque aqui vai ter uma parte que pega o piso. Ou simplesmente aplica os cálculos. Ó. O que é aplicar os cálculos? A parte ladrilhada que tem piso é o terreno todo. Terreno todo. Menos o quê? Você só não vai contar a piscina, né? Porque a piscina não tem piso. E menos o vestiário. Então você tem que tirar essas duas partes. Então vamos fazer o seguinte, para ser prático. Como que eu calculo a área do terreno todo? O terreno todo ele tem um formato de retângulo. Ó. Tem os 4 lados. Cuja base desse retângulo aqui é 20. Por que é 20? Daqui até aqui mede 18. Esse pedacinho é 2. Então o retângulo tem base 20. Qual que é a altura desse retângulo? É 10.
Então o terreno todo seria a fórmula da área do retângulo, que é base vezes a altura. A base do retângulo é 20 vezes a altura, que é 10. 20 vezes 10 é 200, então eu já tenho a área do terreno todo. Mas como ele quer só a parte que tem piso, eu tenho que tirar a piscina e tenho que tirar o vestiário. É como se eu pudesse puxar aqui. Se eu puxo a piscina e tiro da figura e puxo o vestiário, sobra só a parte que tem piso. Como que eu calculo a área da piscina? Vai ser a base da piscina, que é 8, vezes a altura da piscina, que é 5. 8 vezes 5 dá 40. Menos a parte do vestiário. O que é o vestiário? É isso aqui. O vestiário vai ser 2 por 6. De novo, aplico na forma da área do retângulo. Estou falando aqui, não está aparecendo. É base vezes altura. Então a base do vestiário é 2, a altura é 6. 2 vezes 6 é 12, certo? Tá, vou retirar agora 12 menos 40. Sobra 160. 160 menos 12 dá quanto? Exatamente 148. Ó. Então vai ser a letra B. Então assim que eu fiz a número 10, usando a área de retângulo. Isso aqui envolve um conceito de engenharia, né? Conceito não, mas é um exercício de engenharia bem básico, né? Mas que envolve a geometria plana aplicada na engenharia. Exercício 11. Observe a planta baixa da casa de Sara. Então aqui tem a casa, aqui é como o engenheiro desenha a planta de uma casa, assim, a planta da vista superior, sem considerar teto nem nada. Só para você saber qual que é o tamanho dos quartos. Por exemplo, o quarto da Sara, ele tem 4 por 3. Por exemplo, ele é maior que o quarto que eu tenho aqui na minha casa. O quarto da minha casa é muito pequenininho, não cabe nem a cama. A sala da Sara, que é essa parte, ela é 7. Isso aqui vai medir quanto, gente? Ó, para você saber quanto que mede esse pedaço, é só olhar aqui, ó, que é 4. 7 por 4. E aí tem as outras partes. Vamos ver o que o exercício está colocando aqui, ó. Fala assim, com relação aos quartos da Sara e de seus pais, podemos afirmar que... Então aqui é o quarto dos pais e aqui é o quarto de Sara. O quarto da Sara aparentemente é maior. Para ter certeza a gente tem que fazer alguns cálculos. Por exemplo, ó, de novo, voltamos lá. Qual que é a fórmula da área do retângulo? Base vezes a altura. Então vou colocar aqui, a área do retângulo é base vezes a altura. Para o quarto da Sara, a parte da base vai ser isso aqui. Essa parte vai medir quanto? 3. Então vou colocar aqui. Quarto da Sara, a área vai ser 3 vezes... Qual seria a altura desse quarto? Se você olhar de pé, a altura seria 4. 3 vezes 4 é 12. Esse é o quarto dos pais dela. Como que eu vou medir agora a área do quarto da Sara, que é essa daqui? Isso daqui não é um retângulo. Ó. Isso daqui tem um retângulo, mas ele tem outra parte aqui que forma como se fosse um L. Então, para estar ajudando aqui a gente resolver esse exercício, eu vou separar esse quarto dela em 2 retângulos. Dá para fazer 2 retângulos aqui? Vamos pensar um pouco. Ó. Se eu passo uma linha aqui, eu tenho 2 retângulos. Dá para fazer de boa. Se eu passo uma linha aqui também, eu tenho 2 retângulos. Por que eu faço 2 retângulos? Para calcular a área do retângulo. Do jeito que a figura está aqui, inteira eu não consigo calcular. Porque essa figura inteira... Fazendo contorno aqui, ela não é um retângulo. Então tem que fazer essa separação primeiro. Vou separar aqui. Então, só para essa parte que eu tô com a caneta, a área seria base vezes a altura. Então seria 2 vezes 2, que é 4. Por que é 2 vezes 2? Base é 2, altura 2. Nesse outro pedacinho do quarto aqui, que ficou para o canto, eu vou até destacar melhor. A base é 3... vezes, qual que é a altura dessa parte aqui, ó? Vamos tentar olhar pelo desenho. Essa parte é a mesma que está aqui, ó. Então ela vai ter, vamos fazer aqui arrastando, ela tem 3 de comprimento. Ó. Então é 3 de base e 3 de altura.
3 vezes 3 é 9. Qual que vai ser a área toda do quarto da Sara? Vai ser o 4 mais o 9. Vou colocar aqui do canto. 4 mais o 9 vai me dar exatamente 13. Ó. Então assim, quem tem o quarto maior? O meu palpite ele estava certo. Porque só de olhar dava para saber que o quarto da Sara era maior, mas eu preciso saber em termos de números, tá bom? Então o quarto dos pais da Sara tem 12 e o dela tem 13. Então assim, com relação aos quartos da Sara e de seus pais, podemos afirmar que o quarto da Sara tem área menor. Errado, porque o quarto da Sara tem 13 e o dos pais tem 12. Então essa você não marca. Ó. Marca um X de falso aqui, ou um X de eliminação. O quarto da Sara tem 12. Vamos olhar aqui o quarto dela, nós fizemos as contas, ó, e deu 13, então essa também você não marca. O quarto dos pais de Sara tem 12 metros quadrados de área. Essa é correta, porque calculando aqui, fazendo a base vezes a altura, nós chegamos em 12, então a resposta é a letra C. D. O quarto da Sara tem 20 metros quadrados de área? Não, tem 13, por isso que está errado, ok? Então essa era a resposta da número 11. Número 12. A figura abaixo mostra um terreno retangular que Manuel dividiu igualmente em 3 lotes retangulares. Ó. Então ele fez 3 retângulos. Aqui. Ele pergunta qual que é a medida da área desse terreno. Deixa eu só ver aqui o negócio, pessoal. Pessoal, esse exercício aqui eu devo ter colado ele... Deixa eu só ver. Colei de forma errada. Vamos ver se dá pra gente deduzir alguma coisa aqui. Ah, não. Dá assim, ó. Ei, professor, tem que pensar um pouco. Ó. Aqui, cada parte dessa vai medir 10. Deixa eu ver se vai ajudar a gente aqui. Aqui vai ser 10. Vai ser 10, aqui vai ser 10. Aí ele pergunta o seguinte, qual que é a área toda do terreno? Temos as medidas, ó. Aqui vale 10, não é? Eu vou separar. E quanto que mede essa parte aqui do retângulo? Ó? Se você comparar essa parte aqui, ele fala que são 3 retângulos iguais. Então esse tem o mesmo formato. Eu coletei essa parte aqui e ela era 10. Eu já escrevi aqui certinho 10, porque ela é a base do retângulo. Agora, qual vai ser essa parte aqui? Quanto que ela mede? Ela vai ser esse 10 mais esses 10, ó. Então, isso aqui tem 20, ó. Então, essa parte maior do retângulo é 20 para qualquer um deles. Vai ser 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Quando você multiplica, então, aqui, 10 vezes 20, que seria, como aqui é um retângulo, a área vai ser 10 vezes 20. Vou colocar mais para cá, pessoal. Vou voltar e falar de novo o que eu expliquei. O que está falando aqui no exercício é que esses 3 retângulos são iguais. Então, todos eles têm o mesmo formato. Esse tem o mesmo formato. Primeira coisa que foi feita aqui. Essa parte toda era 20. Como aqui está repartida exatamente ao meio, então, vai ser 10 e 10. Aí eu já coloco aqui embaixo também, porque essa parte é igual a essa e essa parte é igual a essa. Então aqui também tem que medir 10. Consequentemente, a parte maior do retângulo, ela seria esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento ele vai ser 20, porque ele é 10 mais 10. Depois disso, eu peguei e fiz o desenho do retângulo aqui, bonitinho, não tá tão bonito, mas só pra gente ter uma ideia de como que é a figura. O que eu coloquei aqui? A parte de baixo já estava dada na figura aqui, que era metade do 20, né? A base era 10. A parte maior do retângulo vai ser igual aqui, igual aqui e igual aqui. Então, se nesse retângulo tem 20, quer dizer que aqui tem que ter 20 também. E aqui também tem que ter 20. Então, qual vai ser a área de uma parte desse terreno? Ela vai ser 10 vezes 20, porque é a base vezes a altura. 10 vezes 20 é 200. Tá, mas aí é o 200 quantas vezes? É 1, 2, 3. 200 3 vezes é a mesma coisa aqui. 600, então é a letra D. Vamos para a questão número 13. Ó. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular.
Veja abaixo a planta da cozinha. Então aqui está desenhada a planta da cozinha. Ela precisa saber quanto que mede a área total da cozinha para comprar o piso, certo? Então quer saber quanto que mede a área toda. Eu vou separar em vermelho aqui, que a figura tem algumas partes. Ó. Por exemplo, aqui você tem um retângulo, que ele tem 2 de base, que vem daqui até aqui, e 3 de altura. Vou chamar ele de 1. A área da figura 1, que é o retângulo 1, vai ser base vezes a altura. Vou colocar na frente. Qual que é a base da figura 1? 2 vezes... Qual que é a altura da figura 1? 3. 2 vezes 3 é 6. Aí eu já posso pensar assim, essa resposta está errada e essa também, porque ele quer saber qual que é a área toda da cozinha. A área toda da cozinha vai ser no mínimo 6. Então elimina essa e essa. A resposta pode ser exatamente 6? Não, por quê? Falta calcular essa e essa outra parte. Então, sem fazer conta, você chega aqui a 11. Tá, mas a gente precisa dar conta para ter a justificativa, né? Não tem como fazer matemática sem justificar tudo. Então agora aqui nessa outra figura, ó, vou separar ela de azul aqui para vocês. A parte de baixo dela, vou chamar ela de figura 2, que é a base, ela mede 2. Quanto que mede essa altura aqui? Ó? Já está dado, que é 2 também, porque é uma parte que está na outra figura até. Então a área seria a base, que é 2, vezes a altura, que também é 2. 2 vezes 2 é 4. Falta a última parte agora. A última parte, se você reparar, é um triângulo. Eu vou colocar mais para cá. Esse triângulo está desenhado assim. Ele é 1 por 2. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui, vou recortar ele e vou colocar ele aqui do outro lado em cima. Coloquei. Vocês observam que agora eu tenho um retângulo. É um retângulo inteiro. O retângulo inteiro ele é base vezes a altura. Aqui então eu posso calcular como a figura 3, né? Vai ser a área é base vezes a altura, que é 2. 1 vezes 2 é 2. Só que eu tenho um problema. Isso aqui não é a figura inteira, é a metade. Então, se eu quero só a metade, eu tenho duas partes dando 2. Quanto vai ser cada parte? Qual que é a metade de 2? Isso aqui vai medir 1. Ó. Então, a área da figura 3, que é o triângulo, ela vai medir 1. Logo, qual vai ser a área da figura toda? Vai ser 6 mais 4 mais 1, que seria 11, ok? Atividade 14. Observe a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada. De novo, posso calcular pela área do retângulo, mas aqui, como é pouco quadradinho, eu vou contar. Ó. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conto esse que é inteiro, 9, esse que é 10. Aí eu vou contar agora aqui, tem duas metades, ó, já tem 10 partes. Juntando essas duas, dá uma parte inteira. 10 com 1, 11. 11 mais 1 dá 12. Então aqui eu tenho exatamente 12 de área. Então o que eu fiz? Contei primeiro as partes inteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí falta só contar esses cantinhos que são triângulos repartidos no meio. Se eu pego esse triângulo e coloco ele aqui, ele fecha, ele forma um triângulo inteiro. Então por isso que é 10 mais 1, que eu juntei as duas metades, deu 1, 11. 11 mais 1, 12. Por isso que aqui deu 12, ok? Aí eu posso também fazer o cálculo da área do... Essa figura ela não é retângulo, mas tem uma fórmulazinha que calcula a área dela. A área do trapézio. Essas fórmulas que eu estou passando para vocês é bom vocês copiarem, certo? Porque vai cobrar na prova de vocês quando voltar as aulas. Então toda vez que a figura for o trapézio, que é essa figura aqui, parece aquele trapézio do circo, ou o telhado de desenho de uma casa, você vai usar essa continha aqui. Base maior, que é tudo isso daqui. É a base maior. Isso daqui, que se você vira a figura de cabeça para baixo, é a base menor. Isso aqui chama altura. Se você fosse usar esses dados nessa forma, ficaria assim, ó. A base maior seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Base menor, 1, 2, 3, 4. Vezes, qual que é o valor da altura? 1, 2. Tudo isso dividido por 2.
8 mais 4 dá quanto, pessoal? Dá 12. 12 vezes 2 dividido por 2. 12 vezes 2 é 12 mais 12, que é 24. Dividido por 2. Qual que é a metade de 24? 12. Posso também fazer assim, ó. Eu tenho 2 em cima e 2 embaixo. Eu divido. 2 dividido por 2 seria 1. Quanto que é 12 vezes 1? Continua sendo 12. Ó. Por isso que é a letra B. Ok? 15. Observando a garrafa de refrigerante, verificamos que o seu conteúdo interno é de 280 ml. Esse conteúdo expresso em litros é. Então aqui também pode anotar. Tem uma relação que vocês já estudaram também, que é quando você mede líquidos. A relação é o seguinte: 1 litro, pode pensar que é 1 litro de refrigerante, ele é a mesma coisa que 1000 mililitros, que é a unidade menor, que 1000 ml. Então é uma relação de vezes 1000, tá? Se você tem 1 litro, você tem 1000 ml. Se você tem 2 litros, você tem 2000 ml, que é mililitro. 3 litros, 3000 ml. Então, o litro, quando você transforma ele em mililitro, é vezes 1000. Se você tem 1 mililitro, que é transformar em litro, faz o contrário. O contrário de multiplicar por 1000 é dividir. É isso que nós vamos fazer aqui. Eu quero transformar 280 ml em litro. Para isso eu divido o resultado por 1000. Ó. Divido o líquido que tem aqui por 1000. Primeiro momento, dá para dividir 280 por 1000 pelo método da chave? Não, porque o método da chave ele requer que você use quantidades inteiras para dividir. Então, como não dá, você vai colocar o 0 aqui e o 0 na chave. Uma outra explicação é o seguinte: você está dividindo um número menor por um número maior. O resultado vai ser menor do que 1, por isso que você usa 0, certo? Mas vamos pensar assim: acrescentei o 0 aqui, tem que colocar o 0, na chave. Na tabuada do 1000, 1000 vezes quanto que vai passar perto de 2800? Vamos pensar: 1000 vezes 1, 1000. 1000 vezes 2, 2000. 3 vezes 1000, 3000. Então o que não passa é o 2 vezes. Você vai retirar aqui, sobrar 0, 0. 8 menos 0 é 8, 2 menos 2, 0. Sobrou 800 ml ainda. Dá para dividir? Não. Acrescento 0. E aí, eu só vou colocar mais um 0 aqui na chave se eu tivesse que colocar 2 zeros para poder dividir. Na tabuada do 1000, 1000 vezes quanto que dá 8000? É 1000 vezes 8. Ó. Retirei aqui, então a resposta é 0,28. Que vai ser qual letra? Letra D. Então, muito importante. Que relação que você tem entre o litro e o mililitro? Mililitro é pegar 1 litro e dividir em 1000 partes, certo? Por isso que nós pegamos aqui o mililitro e dividimos em 1000 partes para transformar no litro. Exercício 15, ele está resolvido, tá? Então não tem nem o que falar para vocês. Vamos para o exercício 16. O 15, vocês vão fazer uma leitura dele depois em casa.